Está começando o Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar principalmente na prevenção de doenças, porque nós aqui do Conexão acreditamos que a falta de informação por si só já é uma doença grave. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. João Catarino, ele é ginecologista e obstetra, vai conversar com a gente sobre gravidez, sobre a importância do pré-natal, sobre as complicações que podem ocorrer em um pré-natal mal feito, enfim, todas as nuances envolvendo uma gravidez saudável. E também, se tivermos tempo, vamos conversar sobre as doenças sexualmente transmissíveis na mulher. Então, são as DST femininas. Você sabe que do Conexão você pode participar, eu gostaria que já anotasse o número. O telefone é 0 operadora 92 91 28 6121. Repetindo, 0 operadora 92 91 28 6121. Você pode participar, a produção já está a posto, fazendo sua pergunta, que durante o programa será respondida. João Catarino, muito obrigado aí pela presença, amigo. Aqui nós temos essa função de levar essa informação numa linguagem bastante popular. E lhe agradeço a presença aqui. Já gostaria de começar perguntando o seguinte: o que é pré-natal, para que a população entenda, e quando é que se deve se iniciar? Assim que a mulher engravida, 1 mês, 2 meses depois? Você poderia explicar isso, por favor? Sim, o pré-natal é um instrumento, né, que o médico tem para que possa acompanhar a gestante, né, em todo o seu estado gravídico e assim poder detectar as intercorrências que podem haver durante esse período e intervir, né, proporcionando a ela tratamentos para essas complicações que podem aparecer em tempo hábil para que possa resolver esse problema. E o pré-natal, ele deve ser iniciado a partir do momento que a mulher observa o atraso da menstruação, ou seja, a partir do momento que ela faz o diagnóstico da gravidez, ou seja, bem no início mesmo da gravidez, nos 3 primeiros meses. E por que é tão importante esse pré-natal, Catarina? Porque eu costumo falar para os pacientes que, na grande maioria das vezes, né, o pré-natal ele ocorre de uma forma natural, normal. A gravidez ela se desenvolve de uma forma natural, ou seja, não havendo complicações, não havendo intercorrências. Mas o pré-natal é extremamente importante porque, uma vez detectado uma patologia, ou seja, uma doença, uma complicação que aparece na gravidez, tanto no início como no meio da gravidez ou no final da gravidez, o pré-natal, nesse momento, a gente tem a possibilidade de fazer esse diagnóstico e oferecer um tratamento para que essa paciente tenha uma evolução favorável, diminuindo o risco para essa gestante e para o bebê. A gente está falando aqui pré-natal, mas o que é, por exemplo, essa mulher que engravidou, essa jovem que engravidou, o que é o pré-natal? Por exemplo, o ginecologista examina, pede ultrassom, quais são assim os exames básicos que devem ser feitos obrigatoriamente pela sua sociedade? O que deve ser feito em cada exame e qual a frequência? Bom, então a gente, na primeira consulta, né, essa paciente ela é avaliada em relação ao peso, a história que ela teve em relação a outras gravidezes, né? As doenças que essa paciente já apresenta ou já apresentava antes de engravidar. E aí a gente solicita vários exames que nós chamamos de exames de rotina. Um exame de sangue com hemograma completo, exame para detecção do diabetes, que muitas mulheres desenvolvem diabetes durante a gravidez, e exames para detecção de algumas infecções que podem está ocorrendo nessa gravidez e que também a gente só vai saber através do exame de sangue, como exame de sífilis, exames de HIV, o exame de toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, o exame de urina, porque a infecção urinária é um evento muito frequente na gravidez, também que pode acontecer de uma forma assintomática, ou seja, a mulher ter a infecção urinária e não está apresentando nenhuma manifestação, nenhum sintoma, e o exame preventivo do câncer de colo do útero. Então, esses exames, eles são solicitados logo naquela primeira consulta. E durante a evolução dessa gravidez, a gente vai, dependendo do que for encontrado, dependendo de como está evoluindo, a gente vai oferecendo outros exames para que a gente possa, então, fazer o diagnóstico. Mas qual a frequência que a mulher deve comparecer ao consultório, assim, na rede pública?
De 3 em 3 meses, mensalmente? Como é isso? É muito importante. Infelizmente, ainda na nossa região, as mulheres, a gente observa ainda uma ausência das mulheres no consultório de pré-natal, né? Não sei se por tabu ou pelo fato de outras gravidezes terem evoluído muito bem, elas acham que uma outra gravidez não há necessidade de fazer o pré-natal. Ou seja, toda gravidez é preciso que a mulher compareça, porque cada gravidez é diferente. Numa gravidez ela pode evoluir com uma pressão alta, na outra ela não evolui. Então, a frequência de consulta ela deve ser mensal. E esse intervalo de 4 semanas serve para a gente avaliar a evolução, o crescimento do útero, que consequentemente vai estar refletindo o crescimento do bebê. E esse crescimento do útero também vai refletir a quantidade de líquido, a ausculta dos batimentos cardíacos do bebê. E após o 7º mês de gravidez, ela começa a ter um intervalo mais curto de uma consulta para a outra, sendo a cada 2 semanas, e aí chegando no final, na reta final da gravidez, ela começa a fazer consultas semanais. Nós estamos conversando aqui sobre esse pré-natal e tal, mas tudo bem, a gente viu a importância de fazer o pré-natal, mas quais seriam os sinais assim que podem sugerir que essa gravidez está se complicando? Por exemplo, a mãe aumenta muito de peso, a pressão sobe. Quais seriam os sinais já de alerta para uma mãe, né, que já está percebendo que esse sinal pode alertá-la que tem alguma complicação na gravidez? Existem algumas complicações que são muito procuradas, são muito vigiadas durante o pré-natal. E essas complicações a gente já começa a detectar através de procedimentos básicos. Toda mulher grávida deve saber o que se faz na consulta. A medida do tamanho do útero, a verificação da pressão arterial, o peso. São coisas básicas que não devem faltar no pré-natal. E essas medidas básicas, simples, que podem ser feitas em qualquer pré-natal, em qualquer unidade básica de saúde, em qualquer consultório, a gente já começa a observar alterações que podem estar refletindo. Por exemplo, um inchaço, né? Um inchaço já desde a metade da gravidez, acompanhado da pressão alta. Isso já pode nos indicar que essa mulher ela pode estar evoluindo para uma pré-eclâmpsia, que é a elevação da pressão arterial durante a gravidez. O aumento do útero muito acentuado, incompatível com aquele tempo de gestação. Isso pode também estar refletindo um aumento muito grande da produção de líquido amniótico, que, consequentemente, isso leva a gente a pensar em algumas complicações no feto. Também, ou então a diminuição do útero, abaixo daquilo que a gente esperava para aquele tempo de gravidez. Ou seja, podendo refletir um desenvolvimento insuficiente desse bebê, um desenvolvimento não satisfatório da gravidez em relação ao crescimento do bebê. A gente fala muito sobre peso, e mulher, né, tem aquele negócio que quando está grávida, come e tal. O que a mulher pode engordar? Ou seja, não vamos dizer engordar. O que a mulher pode aumentar de peso durante a gravidez? O que seria assim uma tabela? Existe assim, não, ela aumentou muito de peso. O que é aumentar muito? O que é aumentar normal o peso? O ganho normal, o que a gente gostaria, né, o esperado, seria em torno de 10% do peso. Tá? Se tiver 60 quilos, a gravidez inteira chegar no final 66, seria isso? Exatamente. Esse seria o ideal, mas é muito difícil, né? Porque tem também o aumento do peso, não é só por aumento de massa gorda, né? De tecido gorduroso. A paciente apenas não engordou, ela também tem o aumento da quantidade de líquido, ela aumenta em 50% o volume de líquido circulando na corrente sanguínea, isso eleva o peso. E também a produção, né, da placenta, do líquido amniótico, mas o sobrepeso, né, é muito comum na gravidez exatamente pela questão da alimentação. As mulheres acham que devem se alimentar, devem comer muito, para que assim possam nutrir satisfatoriamente o bebê. E qual é o que assusta? Tipo assim, acima de quanto você já fica preocupado? Acima do ganho de peso? Acima de 15, 16 quilos já é um sinal de alerta. Ok. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo comercial, é questão de 1 minuto, já voltamos aqui com Conexão Saúde.